Olá pessoas, aqui é o HQ Man e hoje no HQ Sem Roteiro eu tenho para mostrar para vocês não uma, mas duas revistas em quadrinhos, duas revistas bárbaras, eu diria até selvagens. Quando alguém numa sala fala Conan, imediatamente as pessoas pensam na versão do cinema interpretada pelo Arnold Schwarzenegger, ou no mínimo constrói a imagem de um bárbaro burro e bruto, mas o Conan é bem mais do que isso. Criado em 1932 pelo escritor pulp Robert E. Howard, Conan é um herói de histórias de capa e espada, sobrevivendo numa era esquecida pela humanidade chamada de Era Iboriana, na qual a magia ainda existe, monstros quitonianos aterrorizam locais ermos e tiranos guerreiam constantemente para expandir seus reinos. É nesse período brutal que surge Conan, um guerreiro da Ciméria, lar de um povo estoico e resiliente, embora bastante insulares. Veja bem, os cimérios dificilmente deixam suas terras geladas, mas Conan é uma exceção. Nascido num campo de batalha, desde muito jovem Conan mostrou talento para lutar e uma curiosidade incomum. Por isso ele deixa sua terra natal aos 15 anos de idade para vagar pelo mundo, tendo toda a sorte de aventuras como ladrão, pirata, mercenário, comandante de exércitos e finalmente rei. Os contos originais de Robert E. Howard se tornaram cult por mérito próprio, mas as histórias em quadrinhos do Conan, publicadas quase que ininterruptamente desde 1952, expandiram enormemente o universo da Era Iboriana, mais que qualquer outra mídia, incluindo os filmes do Arnoldão. Mas antes de falar das novas revistas do Conan, vamos falar um pouco das antigas revistas do Conan. A primeira vez que Conan apareceu em histórias em quadrinhos foi numa adaptação em 12 partes do conto A Rainha da Costa Negra, publicada no México em 1952, que depois continuou com material original feito por artistas mexicanos. A publicação era não autorizada, mas ela durou ainda alguns anos até encerrar em 1966. Curiosamente, o Conan aparece louro nesses quadrinhos, enquanto que todas as outras adaptações posteriores ele tem os cabelos negros ou castanhos. Em 1970, a Marvel começa a publicar a HQ Conan the Barbarian, com roteiros do Roy Thomas e arte do Barry Windsor Smith. A edição fez sucesso e durou impressionantes 275 números. Em 1974, a Marvel lança The Savage Sword of Conan, uma nova revista em formato magazine, preta e branca, e voltada para um público mais adulto, ilustrada brilhantemente por John Buscema, e considerada por muitos a sua obra definitiva. A coleção de 235 volumes é considerada um clássico cult e foi publicada até 1995. Entre minisséries especiais, a Marvel publicou alguma história do Conan sem parar até o ano de 2000. Em 2003, a editora Dark Horse adquiriu os direitos de publicação do personagem e decidiu fazer adaptações mais fiéis e em ordem cronológica dos originais do Robert E. Howard, além de republicar o material da Conan the Barbarian e Savage Sword of Conan da Marvel no formato Essential. Esses arcos da Dark Horse foram escritos principalmente por Kurt Busiek e Tim Truman, com a colaboração ocasional de Roy Thomas, e contaram com a arte de Cary Nord, Thomas Giorello e Richard Corbin. Parte dessa saga do Conan da Dark Horse foi publicada no Brasil pela editora Mitos, de forma bastante desregrada em relação a formatos, preços e calendários. Em 2018, os direitos foram revertidos para a Marvel, que começou a lançar novas aventuras do Conan em duas séries mensais, usando os nomes de Conan the Barbarian e Savage Sword of Conan. E são essas duas séries que a Panini começou a publicar no Brasil em 2019 com os nomes de Conan o Bárbaro e A Espada Selvagem de Conan. Além disso, a Panini também está republicando a clássica Espada Selvagem de Conan, dos anos 70, mas essa eu vou deixar para falar em outro vídeo. E aqui estão as novas Conan o Bárbaro e a Espada Selvagem de Conan. A Panini decidiu publicá-las bimestralmente de formas que elas se alternassem nas bancas, ou seja, em um mês sai Conan o Bárbaro e no seguinte sai a Espada Selvagem e assim por diante. Cada número nacional contém 2 números da original americana e inclui a apresentação de capas alternativas.
Além da história em quadrinhos, toda edição traz capítulos de contos originais em prosa, escritos por autores convidados, alguns escritores de quadrinhos e outros de literatura, e alguns até mesmo criadores de módulos de RPG. Vamos dar uma olhada em Conan o Bárbaro primeiro. Eu estou de posse aqui de 6 números, que foram todos que saíram aqui em Belém do Pará até agora. A distribuição em outros estados pode variar. Os roteiros ficaram a cargo do Jason Aaron, que é extremamente competente com histórias de fantasia épica. O arco dele em Thor é bastante aclamado pela crítica e agrada ao público, né? É um roteirista que eu coloco muita fé pelo cuidado que ele tem com a pesquisa feita nas coisas sobre a qual ele escreve, tanto mitologia quanto eventos reais, né? Histórias mais próximas da realidade. Comprovado pela qualidade, por exemplo, dos assuntos que ele trata em Escalpo. Em Conan o Bárbaro, dá para notar que ele teve o mesmo cuidado em pesquisar o histórico de publicações do personagem. Nesse primeiro arco longo, em 12 partes, o Conan, já na sua condição de rei da Aquilônia, cai na armadilha de uma antiga inimiga feiticeira que pretende sacrificá-lo para despertar um desses deuses antigos que aguardam adormecidos nas entranhas da terra. Ela precisa do sangue de alguém que escapou da morte muitas vezes, e ninguém escapou da morte mais vezes do que o Conan. A ideia do sacrifício é a moldura para contar várias histórias em flashback de alguma dessas vezes que Conan escapou por um fio, né? Mostrando vários períodos na vida do Cimério de forma não linear, cobrindo basicamente toda a sua carreira. A arte principal fica por conta do Mahmoud Asrar, conhecido principalmente por cuidar da arte da Supergirl no começo dos Novos 52. A arte dele tem um estilo mais moderno, com bastante ênfase nas cenas de ação e nas poses dinâmicas. Um outro artista chamado Gerard Zafino faz filler na arte em alguns capítulos. A arte dele é bem mais suja, com muitas rachuras, ela é mais angulosa e bem mais sinistra. Me lembra um pouco a arte do Sean Murphy. As cenas de ação do Zafino são um pouco mais contidas do que a arte do Mahmoud Asrar, mas eu acho que eu prefiro o clima da arte do Zafino do que a do Asrar, que é bem mais brilhante do que essa coisa sinistra que o Zafino costuma fazer. No fim de cada edição são apresentados capítulos de um conto do Conan em prosa de algum autor de fantasia convidado. Em Conan o Bárbaro nós temos um conto em 12 partes chamado A Luz Estelar Negra, escrita por John Hocking, um veterano na autoria de contos originais do Conan. Na história, o Cimério e um bando de aliados, como numa campanha de RPG, encontram um vilarejo abandonado no deserto e um feiticeiro sinistro que quer algo deles. Eu não vou dar spoiler a respeito. Esses contos no final da HQ continuam a tradição literária original do Conan e é uma ideia que eu gostei bastante. Vamos dar uma olhada na revista irmã Espada Selvagem de Conan. Aqui em Belém saiu até o momento 3 números. Novamente, a distribuição na sua área pode variar. Ao contrário de Conan o Bárbaro, o foco da Espada Selvagem parece ser histórias mais rápidas, mais cheias de ação e que vão direto ao ponto. Nesse primeiro arco, o Conan, ainda sobrevivendo como pirata, vê a oportunidade de encontrar um tesouro fabuloso. Porém, esse tesouro está sendo também procurado por um antigo adversário, o feiticeiro serpentino Kogatun. O roteiro de Espada Selvagem fica por conta de Gary Dugan, o qual escreveu um arco relativamente longo e bem aceito do Doutor Estranho. Então é alguém que sabe lidar com histórias de fantasia e magia. Ele não decepciona aqui, a leitura é bem rápida, bem estilo filme de ação mesmo. A arte fica por conta do Ron Garney, um desenhista veterano que já desenhou a Liga da Justiça, o Demolidor e o Capitão América. A arte dele mudou um pouco depois que ele passou a fazer tudo em mesa digital e em certos momentos dá para perceber alguns traços meio apressados, mas nada que prejudique o entretenimento. Assim como em Bárbaro, Espada Selvagem também contém capítulos de contos em prosa. O primeiro conto é A Sombra da Vingança, escrita pelo Scott Oden, um autor de ficção histórica, muito influenciado por escritores de pulp dos anos 30, inclusive pelo próprio Robert E. Howard. Oden também já escreveu para sistemas de RPG, publicando um aos 14 anos de idade e, curiosamente, ilustrado pelo Cully Hamner, um outro artista de quadrinhos.
As duas publicações estão saindo em formato americano, papel couché e capa cartonada, embora não tenham a lombada quadrada. O preço por edição é de R$ 9,90 e, na minha opinião, ficaram muito bem produzidas, com o cuidado que um personagem querido pelos leitores merece. Uma boa pedida para quem quer conhecer o personagem seria começar com Conan o Bárbaro, já que o arco do Aaron já dá uma amostra grátis praticamente de toda a carreira do Conan. Mas se você quer uma leitura mais rápida, mais cheia de ação, experimente A Espada Selvagem, ou faça como o ex-presidente estadunidense Barack Obama e colecione tudo o que você puder do Conan. E é isso por hoje, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o canal e deixe comentários aqui embaixo. Até a próxima!